Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 9 de novembro. Luiz Inácio Lula da Silva é recebido no Supremo Tribunal Federal pela presidente ministra Rosa Weber e outros 9 ministros da Corte. No encontro, os magistrados apontaram preocupações para o país, como a necessidade de investimentos em educação e meio ambiente. E o presidente da República eleito afirmou que vai atuar pela reconstrução da União do Brasil. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. O plenário do Supremo decide que não cabe rediscutir sentença transitada em julgado até julho de 2020 em ações que envolvem a Caixa Econômica Federal. STF invalida a extensão de foro especial a defensores públicos do Espírito Santo. E ainda, Ministério Público Federal terá comissão permanente para coordenar a atuação institucional em situação de crise. O plenário do Supremo decidiu que não cabe rediscussão de sentença transitada em julgado até julho de 2020 nas ações que envolvem a Caixa Econômica Federal e o seguro habitacional. A discussão chegou ao plenário por meio de embargos de declaração, espécie de recurso com a finalidade de esclarecer possível contradição ou omissão ocorrida em uma sentença ou acórdão. Os recorrentes buscavam esclarecimento sobre o acórdão do Supremo de julho de 2020, que definiu ser competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual julgar ações envolvendo a Caixa Econômica Federal e o seguro habitacional no âmbito do sistema financeiro de habitação, dependendo do estágio do processo, e pediam ainda a suspensão da decisão em virtude do seu impacto e da insegurança jurídica causada. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes, que acolheu parcialmente os embargos de declaração apenas para modular os efeitos da tese firmada no recurso extraordinário julgado, preservando as sentenças proferidas na fase de conhecimento dos processos e que transitaram em julgado até a data de 13 de julho de 2020, não sendo admitida ação rescisória para rediscutir essas sentenças. Diante desse cenário, apesar de manter os exatos termos da tese firmada no tema 1011 da Sistemática de Repercussão Geral, e apenas para que não pairem dúvidas, proponho que somente se aplique aos feitos que estivessem em tramitação na fase de conhecimento, em qualquer grau de jurisdição, na data de 13 de setembro de 2020, publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, de sorte a afastar de sua incidência os processos acobertados pela eficácia progressiva da coisa julgada na fase de conhecimento, ou seja, transitados em julgado em data anterior a 13 de setembro de 2020. E nesta última situação, restando inadmitida desde já futura ação rescisória na forma do parágrafo 6º do artigo 535. O plenário, por unanimidade, acompanhou o voto do relator. De forma unânime, foram acolhidos parcialmente os embargos de declaração, apenas para modular os efeitos da tese firmada nesta repercussão geral, tema 1011, mantendo a eficácia preclusiva da coisa julgada, envolvendo os processos transitados em julgado, na fase de conhecimento, antes da publicação do resultado do julgamento do mérito no Diário de Justiça Eletrônico, o que ocorreu em 13 de julho de 2020, restando inadmitida, desde já, futura ação rescisória pelo fundamento da competência apreciado na decisão. O julgamento no plenário virtual do STF invalidou o dispositivo da Constituição do Espírito Santo que garante foro especial por prerrogativa de função aos defensores públicos estaduais.
O colegiado acompanhou o voto do relator ministro Gilmar Mendes, que seguiu o entendimento pacificado pela Corte de que é nula a norma firmada em Constituição Estadual que estabeleça foro por prerrogativa de função a agentes públicos não contemplados na Constituição Federal de forma expressa ou por simetria. O relator destacou a importância das defensorias públicas, além de reconhecer e valorizar o papel essencial à promoção dos direitos humanos, mas ponderou que a autonomia das constituições estaduais para dispor sobre competência dos tribunais de justiça deve observar as restrições impostas pela Constituição Federal, que não inclui os defensores entre as autoridades com essa prerrogativa. O presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, foi recebido hoje no Supremo Tribunal Federal pela presidente da Corte, ministra Rosa Weber, e outros 9 ministros. O presidente eleito chegou ao Supremo às 4 da tarde, acompanhado do vice Geraldo Alckmin, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, de parlamentares e advogados. Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido por 10 dos 11 ministros da Corte, que apontaram preocupações para o Brasil, como a necessidade de investimentos em educação e meio ambiente. O presidente eleito disse que vai atuar pela reconstrução da união do país. O encontro durou quase 1 hora. Na saída, o senador eleito Flávio Dino, que também participou da reunião, disse que a visita foi de cortesia e que Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou a necessidade de harmonia entre os poderes da República. Nós consideramos que essa visita, além de ser uma cortesia, uma visita protocolar, é um sinal histórico de que o momento de confrontação entre os poderes ficou para trás e nós estamos restabelecendo o princípio constitucional da harmonia entre os poderes. O presidente Lula enfaticamente declarou esse desejo de normalidade, de paz entre os tribunais e os outros poderes. E na sequência desse encontro, o presidente eleito Lula foi ao Tribunal Superior Eleitoral. É a primeira visita do petista à capital após vencer a disputa nas urnas. Vamos direto ao TSE com o repórter Guilherme Glória, que tem ao vivo mais informações. Oi, Guilherme, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. William, nesse momento nós estamos aqui na sede do Tribunal Superior Eleitoral, no térreo, e aqui atrás de mim você observa a movimentação dos jornalistas que já estão na entrevista coletiva que está sendo dada pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, também acompanhado do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e vários aliados políticos. Essa comitiva chegou aqui ao TSE por volta das 17 horas e eles conversaram por volta de 1 hora no gabinete presidencial com o presidente, o ministro Alexandre de Moraes, o vice-presidente do TSE também, ministro Ricardo Lewandowski, e outros membros da Corte. Esse encontro ele não está sendo considerado uma visita formal, muito pelo contrário, é uma visita de cortesia e não uma agenda oficial. Esses encontros também têm o mesmo perfil dos encontros e das visitas feitas por Lula e Alckmin hoje na Câmara, no Senado e também no Supremo Tribunal Federal, como a gente viu agora há pouco. Uma das formas de acompanhar todos os detalhes desse encontro, o que foi debatido e o que foi discutido, é acompanhando no site tse.jus.br, que todas as informações serão postadas lá. A gente volta com você, William. Muito obrigado, Guilherme. MPF terá comissão permanente para coordenar a atuação institucional em situação de crise. Os detalhes no próximo bloco. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou que a Justiça Federal em Três Rios, no Rio de Janeiro, assuma o caso envolvendo os disparos de fuzil efetuados pelo ex-deputado Roberto Jefferson contra agentes da Polícia Federal que cumpriam mandado de prisão na casa do político. Segundo o ministro, o STF deve declinar da competência porque a suposta tentativa de homicídio foi contra servidor público federal. Na decisão, o ministro destacou que a competência para julgar Jefferson por esse delito será do Tribunal do Júri e a reavaliação periódica da prisão preventiva caberá, a partir de agora, ao juízo da Primeira Vara Federal de Três Rios. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, oficializou a criação de uma comissão do Ministério Público Federal que atuará em situações de crise, como nos casos em que manifestantes bloquearam centenas de trechos em rodovias de todo o país. A Comissão Permanente de Atuação Coordenada para a Prevenção e Resolução de Crises e Conflitos terá abrangência nacional e
poderá ser convocada pelo Procurador-Geral em situações de tensão que envolvam a população e que, independentemente da dimensão, comprometam a ordem ou ameacem a segurança pública. Para o MPF, se por acaso for verificada a demora de algum órgão que detenha a atribuição para agir nos casos de crise e conflitos, a Comissão Permanente coordenará a adoção de medidas judiciais cabíveis para o tratamento preventivo ou resolutivo dos problemas apresentados, incluindo a apuração de responsabilidades, quando cabível. Nessas situações, a atuação do colegiado deverá integrar as diversas instâncias do Ministério Público Federal. A Justiça Federal autorizou uma operação contra a organização criminosa especializada em comércio clandestino de vinhos. A suspeita é que o grupo teria movimentado mais de 100 milhões de reais. Ainda de madrugada, mais de 100 policiais federais já estavam nas ruas para cumprir 8 mandados de prisão preventiva e 28 de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia. Também foram executadas ordens judiciais para apreensão de veículos, imóveis e bloqueio de contas bancárias. A investigação sobre um possível grupo criminoso especializado no descaminho de vinhos argentinos começou este ano, depois que uma carga foi apreendida em Horizontina, no Rio Grande do Sul. As investigações apontam que a carga ilegal entrava no Brasil em embarcações que passavam pela fronteira noroeste do Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Federal, portos clandestinos nas margens brasileiras do rio Uruguai eram usados para descarregar as caixas de vinho que depois eram levadas para São Paulo e Bahia, onde eram vendidas. Segundo a Polícia Federal, os principais integrantes do esquema criminoso de descaminho foram identificados. E a estimativa é que o grupo movimentou mais de 100 milhões de reais entre dezembro de 2020 e abril de 2022 com o comércio ilegal de vinhos argentinos. Além da operação de hoje, já foram realizadas outras 8 ações que resultaram na apreensão de mais de 17 mil garrafas. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a prescrição no caso do cartel do suco de laranja em São Paulo. Os ministros mantiveram o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que declarou prescrito um pedido de rescisão contratual e de indenização por danos morais e materiais. O motivo seria os supostos prejuízos causados pelo chamado cartel do suco de laranja. O grupo foi acusado de lesar centenas de produtores rurais em São Paulo com atos de violação à concorrência nas décadas de 1990 e 2000. Segundo o produtor rural que ajuizou a ação na origem, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, teria iniciado processos administrativos para analisar os fatos. Mas a apuração foi encerrada em 2018 após a assinatura de termos de ajuste de conduta, nos quais as empresas teriam confessado os atos ilícitos. Ao declarar a prescrição, o Tribunal de Justiça de São Paulo apontou que o produtor rural tinha conhecimento dos fatos desde a celebração dos contratos com a empresa de sucos, em 2001 e 2003. No recurso especial desprovido pela quarta turma do STJ, o produtor rural alegou que o prazo prescricional devia ter começado após a publicação da decisão final do CAD. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que a regra nas obrigações contratuais é o prazo de prescrição começar no momento exato da violação do direito, ou seja, do descumprimento de contrato, mesmo sem um credor estar ciente da situação. O ministro também destacou que, no caso julgado, a ação ajuizada não se baseou no descumprimento do contrato e, portanto, o prazo prescricional é aquele previsto para as ações reparatórias por responsabilidade extracontratual, que é de 3 anos. Além disso, o relator observou que não houve decisão do CAD reconhecendo a existência de cartel nem confissão da empresa ré nesse sentido. O STJ decidiu que todas as partes vencidas em uma ação judicial são responsáveis pelas despesas e honorários do processo, inclusive as que foram beneficiadas pela gratuidade de justiça. Por unanimidade, os ministros decidiram que há solidariedade entre os litisconsortes sucumbentes na condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mesmo quando algum dos vencidos tiver o benefício da justiça gratuita.
Na fase de cumprimento de sentença, uma empresa de viagens dirigiu a cobrança dos honorários somente contra uma autora, considerando que, em relação aos demais, foi deferido o benefício da justiça gratuita. O juízo de primeiro grau entendeu que o valor dos honorários deveria ser dividido em partes iguais para cada autor, sem o reconhecimento de solidariedade entre eles, cabendo à executada pagar apenas o valor correspondente a 1/3 do total devido. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a decisão. No STJ, o relator, ministro Marco Aurélio Belize, observou que, não havendo distribuição proporcional expressa das verbas de sucumbência pelo juízo sentenciante, os vencidos responderão por elas de forma solidária. Em razão dessa solidariedade, o vencedor da demanda poderá escolher contra quem executará os honorários de sucumbência, tanto pelo valor total ou parcial da dívida. Com isso, ao dar parcial provimento ao recurso especial da empresa de viagens, o colegiado entendeu que o fato de 2 dos 3 executados serem beneficiários da gratuidade de justiça não afasta a norma do Código de Processo Civil, que prevê a responsabilidade solidária entre os vencidos pelas despesas e honorários do processo. No próximo bloco, a gente fala sobre as lives da Justiça Trabalhista que discutem meios de enfrentamento ao trabalho infantil. Voltamos em instantes. A Justiça do Trabalho promoveu uma série de lives sobre o combate ao trabalho infantil. O objetivo foi discutir maneiras de preservar a infância de milhares de crianças exploradas no país. A primeira live foi realizada pelos Tribunais Regionais do Trabalho da região Nordeste. O tema do debate foi o julgamento das causas envolvendo o trabalho infantil sob a perspectiva da infância e adolescência. Uma das palestras detalhou como o trabalho precoce interrompe a formação do jovem para a vida adulta ao comprometer as atividades escolares. Toda a idade da criança ela tem uma singularidade e deve ser levada em conta essa singularidade para se proteger. A segunda live representou a região Centro-Oeste. Os palestrantes falaram sobre trabalho infantil, proteção social e aprendizagem profissional. O evento contou com 2 palestras sobre o assunto e também com uma mesa redonda e a participação do público. Além disso, foram exibidos vídeos produzidos pelos tribunais que integram a região. O material mostrou as ações desenvolvidas em cada localidade para a conscientização e erradicação do trabalho infantil. A terceira live abordou a aprendizagem social e foi realizada pelos tribunais da região Sudeste. As 5 palestras abordaram assuntos como a experiência do projeto Feira Livre do Trabalho Infantil, a importância dos juizados especiais da infância, programas de incentivo à aprendizagem de jovens egressos de medidas socioeducativas, entre outros. Na live da região Sul, o tema foi aprendizagem para os jovens em cumprimento de medida socioeducativa. O tópico foi analisado sob a perspectiva do Poder Judiciário, do Ministério Público e da psicologia. Os palestrantes fizeram uma análise do cenário atual e apontaram projetos que têm se mostrado efetivos no trabalho de ressocialização de jovens infratores. A última live, organizada pelos TRTs da região Norte, abordou a exploração sexual de crianças e adolescentes, considerada uma das piores formas de trabalho infantil. A conferência de encerramento teve a participação do coordenador da Comissão Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, ministro Evandro Valadão. O ministro ressaltou que o combate à exploração sexual infantil deve ser priorizado por toda a sociedade. Ainda fazemos pouco diante dos casos que nos chegam, das histórias, desses conflitos humanos e verdadeiras tragédias humanas. Cada um de nós temos efetivamente uma responsabilidade imensa se pudermos, se quisermos combater essa mazela que é a violência sexual de nossos jovens e nossos adolescentes. As lives estão disponíveis nos canais dos Tribunais Regionais do Trabalho no YouTube.
A consulta processual de ações que tramitam na Justiça de Mato Grosso está mais simples. A Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça desenvolveu uma ferramenta que torna a busca de informações muito mais rápida e intuitiva. Você já precisou consultar um processo judicial pela internet para verificar o status? Mas ao acessar a página, eram tantos atalhos, páginas, códigos, números, que você desistia. Pois bem, foi pensando em você que o Judiciário de Mato Grosso lançou e desenvolveu uma nova plataforma de busca no seu portal de notícias. Tudo agora, gente, está muito mais rápido, fácil, intuitivo e sem burocracia. Aliás, é do jeitinho que a gente gosta, né? O novo modelo, disponível na página principal do portal do TJ, reúne informações sobre os processos que tramitam na Justiça Estadual em todos os sistemas e instâncias, ou seja, uma experiência unificada. A ferramenta também traz uma parte importante, que é o usuário, antes ele precisava fazer várias consultas em vários sistemas, né? Nós fizemos um trabalho interessante, a equipe técnica fez um trabalho interessante e unificou todas essas bases de dados. Então, ele vai poder consultar em uma única tela todos os processos em todas as bases de dados. O objetivo desse portal é justamente tornar a vida do cidadão mais prática, né? Ele não tem mais a necessidade de decorar número. O cidadão não tem mais a necessidade de saber o que é primeira instância, segunda instância, se está na comarca, enfim. Ele simplesmente vai entrar numa plataforma única, vai digitar o nome dele e vai obter todos os processos que ele tem vinculado a ele. O usuário poderá ainda organizar os processos em caixas ao favoritá-los e também aplicar diversos filtros. Vai poder consultar tanto pela parte, pelo CPF, nome da parte, número do processo, número único do processo, né, o código do processo, e também poder consultar fazendo uma parte de favoritar o seu processo. Ele vai poder deixar o processo que ele mais consulta numa consulta mais rápida, já vai estar favoritado aquele processo, quer dizer, ele não precisa ficar toda hora pesquisando, o processo já vai estar disponível para ele poder acessar e consultar essa informação. A nova tecnologia empregada também garante ao advogado, advogada ou parte total acessibilidade e segurança. Um padrão de interface que, inclusive, serve como referência para outros tribunais. Nós prestamos consultoria para outros tribunais. E, na prática, o que significa? Nós estamos entregando um portal, uma consulta processual que vai ser mais amigável com o que está entregando o Brasil inteiro, né? E essa tecnologia hoje ela é detida e mantida por dentro do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Um ato solidário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul desencadeia uma série de benefícios em diferentes esferas. Conheça como funciona a parceria entre o Judiciário, o Programa Sustentare e a Fundação Pão dos Pobres. Impressoras, computadores e equipamentos eletrônicos que não são mais utilizados pelo Judiciário, em vez de serem descartados, estão tendo um destino diferente. Mais de 2.600 impressoras foram doadas ao Programa Sustentare pela presidência do TJRS. A gente tem aqui no nosso depósito hoje em torno de 4.000 impressoras. Tá? A gente fez uma proposta de um processo de doação pelo Programa Sustentare, que é um programa do Executivo que nos possibilita fazer essa destinação. E esse processo foi autorizado, é um processo de 2.600 impressoras, as entregas começaram já saiu daqui em torno de 780, tem 1 mês e meio, mais ou menos, 2 meses talvez que isso começou. E tem sido muito útil para as outras entidades também. A última doação foi para o Pão dos Pobres, que a gente tem notícia, né? Então, ajuda as crianças a ter um recurso mais adequado, né? Que estava parado aqui e vai servir para outro órgão público também. Estes equipamentos estão sendo destinados à Fundação Pão dos Pobres. Lá, os alunos que fazem parte do projeto Jovem Aprendiz avaliam e realizam os reparos necessários, com a coordenação do professor Jonathan. O mais interessante do projeto, né, é que a gente costuma encontrar caminhos para o que seria máquinas abandonadas, né? Porque essas máquinas, elas estão funcionais, muitas delas já vêm funcionando, a gente só tem que dar um pequeno conserto e a gente pega essas máquinas e deixa elas funcionais de novo e dá um novo destino, um destino de usabilidade para elas, né? Depois da triagem e dos reparos realizados pelos alunos da Fundação Pão dos Pobres, os eletrônicos vão para o seu destino final.
Eles são encaminhados para entidades sem fins lucrativos que solicitam os equipamentos ao programa Sustentare. Uma das instituições beneficiadas foi o 18º Batalhão da Brigada Militar de Viamão. Essas máquinas elas vão ser usadas na seção administrativa. O nosso Estado-Maior conta com 4 seções administrativas e nós acabamos olhando ali onde elas têm uma melhor aplicação. Porque isso se resume também até numa menor demanda humana, né? Na medida que a gente tem os equipamentos em cada sala, a gente pode reduzir, inclusive, o efetivo administrativo. Isso aí acaba tendo um impacto, inclusive, no efetivo da rua. Esse é o objetivo do programa Sustentare: tratar da destinação e do descarte de ativos eletrônicos de órgãos e entidades do Estado do Rio Grande do Sul. O programa foi criado em 2016 e conta com a parceria do Poder Judiciário Gaúcho desde 2019. Foi criado, então, através de um decreto estadual, está aí para dar uma destinação correta ao material inutilizável ou que não está sendo usado no momento. A gente agradece muito essa parceria com o tribunal, vai fazer muitos órgãos, muitas entidades felizes com a doação dessas impressoras, né? O material destinado ao programa Sustentare está entre os bens armazenados nos pavilhões do Departamento de Material e Patrimônio do Judiciário. Por isso, o TJRS tem o costume de realizar doações a entidades de caráter social. Além dos equipamentos eletrônicos, são doados todo tipo de mobiliário que não é mais utilizado pelo TJ Gaúcho. As doações eles dão apoio a muitas entidades, né? Em geral, a gente acaba doando muito para escolas, prefeituras, delegacias. Então, esse produto que para nós já não tem um uso, ele acaba sendo renovado, trazendo benefício à sociedade, ao invés de ficar parado, acumulando poeira, sem uso aqui para nós, né? E ao mesmo tempo, o judiciário, devido à renovação constante, né, do processo, dos equipamentos, ele acaba sendo beneficiado na ponta, fornecendo um serviço de maior qualidade com equipamentos novos, e os que já não têm tanta utilidade vão para outras entidades também fazer esse benefício, né? Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite para você.